Olá, eu sou a Deise Costa. Seja bem-vindo ao nosso encontro online sobre a NR1, atualização da NR1 que fala sobre os riscos psicossociais. Fique agora com o Dr. Enos, nosso médico do trabalho, médico coordenador e higienista ocupacional formado pela Harvard. Ele vai te explicar como vai funcionar a implementação na sua empresa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um evento online, dessa vez da CleanSet. Estamos aqui para falar sobre a atualização da NR1 PGR, que é a inclusão dos riscos psicossociais e a necessidade de fazer um plano de ação a respeito disso. E é um prazer estar com os nossos clientes para explicar para vocês o quanto isso impacta as empresas, como resolver isso e as soluções que a CleanSet desenvolveu para a gente resolver esse desafio. Tá certo? Mas é um grande prazer tê-los aqui conosco, mais um momento para a gente conseguir passar conteúdo aí de grande valor. Seremos breve, mas traremos algo de muito valor e de muito importante, muito relevante para vocês nesse momento. Qual que é o contexto? As doenças de saúde mental, a OMS, ela reconhece como uma pandemia, é um problema de saúde pública mundial. Tem se agravado muito em todos os países do mundo. No Brasil, nós temos o cenário que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quarto país em depressão e estresse. Além disso, a Previdência Social ela reconheceu que de 2021 até a data atual, dobraram os números de afastamentos por doenças relacionadas à saúde mental, doenças psicológicas e psiquiátricas. Além disso, existem outras doenças que a pessoa se afasta, mas no fundo tem um fundo emocional, como doenças respiratórias, gastrointestinais, até osteomusculares, que na verdade são desencadeadas pela doença mental que somatiza. O corpo transforma isso de outra forma para se comunicar. Então nós estamos falando de uma coisa muito séria, muito evidente nos dias atuais, tá certo? E por isso o governo trouxe aí legislações, trouxe atualizações para as empresas se regulamentarem, se adequarem com relação a isso. Isso não é uma coisa exclusivamente tupiniquim, não é uma coisa brasileira exclusivamente. O mundo inteiro, os países desenvolvidos têm legislação a respeito disso, falando sobre todos os seus riscos psicossociais e como controlá-los, como administrar isso dentro de uma organização. Primeiro eu vou falar as causas desse aumento. Por que aumentou tanto os riscos de saúde mental? São vários os fatores. A nossa sociedade nunca viveu tanta tecnologia, tanta inovação, inteligência artificial aí, carros autônomos, viagem para o espaço sendo cogitado, e como é que a nossa sociedade ainda tem números de saúde mental alarmantes, Nós tivemos alguns fatores muito importantes, como pandemia, A pandemia aumentou tremendamente as doenças mentais. No Brasil a gente teve uma catástrofe muito grande no Rio Grande do Sul, há alguns meses atrás. E também tivemos novidades que estão acontecendo, que estão afetando a mente das pessoas, como os jogos eletrônicos de azar, as bets, os tigrinhos. Isso tem causado problemas sociais muito grandes. A população tem se endividado, tem desorganizado a sua família e as suas finanças. E, é claro, os vícios digitais, A gente sabe aí que cada vez mais as gerações mais novas estão mais dependentes das telas, estão viciadas em telas. E isso tem trazido inúmeras consequências psicológicas para as pessoas. Então, dentro desse contexto, o governo vem e diz para a empresa: você precisa reconhecer quais são os seus riscos, e agir sobre ele. E é sobre isso que a gente traz uma solução para a sua empresa. Na verdade, a gente entende que é claro que a gente sabe que as empresas passam por dificuldades muito grandes financeiras. Não é fácil você manter toda a sua estrutura que você tem. A gente entende, a gente também tem uma estrutura semelhante aqui. Pode ser muito menor, mas a gente tem. O peso de ser um empresário é muito difícil nesse país. No entanto, o nosso objetivo aqui é transformar esse limão numa limonada. É esse o nosso objetivo. Por quê? Porque existem muitos outros ganhos quando você trabalha a saúde mental dos colaboradores. Não é apenas cumprir legislação. Você diminui o absenteísmo, que são as faltas do funcionário. Você resolve a questão do presenteísmo. O que é o presenteísmo? O presenteísmo é o funcionário estar na sua empresa, mas a mente dele estar em outro lugar, nos problemas, em outras situações. Isso causa acidente do trabalho, erros na produção, perda da qualidade do produto, perda de produtividade. Então, cuidar da saúde mental aumenta a produtividade da sua empresa, aumenta o engajamento dos funcionários.
Então, os ganhos de você trabalhar a saúde mental são muito interessantes. E por isso que a gente acha que é uma boa estratégia para a sua empresa dar atenção especial para isso. Como é que isso aconteceu? A NR número 1, o PGR é um programa de gerenciamento de risco, onde a gente vai olhar para a empresa e ver todos os seus riscos, mapear eles pela sua hierarquia, pela sua estrutura e dar medidas de ação. O que nós vamos fazer a partir disso? É claro que as outras normas regulamentadoras, as outras NRs, elas aprofundam mais como isso deve ser feito. Mas o PGR é o start, é o passo inicial para começar a tratar isso. E na atualização recente da NR1, você precisa, até dia 25 de maio desse ano, ter os riscos psicossociais mapeados e de alguma forma identificar como nós vamos tratar eles, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso através de uma ferramenta, uma pesquisa, que nós vamos encaminhar para os seus funcionários, através de algum link, algum meio eletrônico digital, a gente pode alinhar com vocês, existe mais de uma opção, onde eles vão preencher um questionário. E isso vai gerar dados para a gente analisar e construir todo esse mapeamento. A ideia é que a maior parte dos funcionários respondam isso, tá certo? Até tudo bem? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar? Nossa equipe técnica vai estar à disposição de vocês para dar feedbacks, para tirar dúvidas, para construir junto com vocês essa ferramenta também. A gente vai sempre construir a 4 mãos, a gente e vocês ao mesmo tempo. Como é que a gente construiu essa ferramenta? Não existe uma ferramenta. O Brasil, né, a nossa legislação, identificou a necessidade, postulou a exigência, mas não disse como nós temos que fazer isso. E como é que nós resolvemos isso? A legislação, na verdade, as organizações internacionais, existem ferramentas de avaliação de riscos psicossociais validadas, cientificamente acreditadas, mas elas não respondem todas as questões brasileiras. Existe uma série de legislações no Brasil que questionam as questões de saúde mental, como, por exemplo, o e-social. Já houve no riscos e-social riscos psicossociais. Existe uma legislação no Brasil que fala quais são as doenças relacionadas ao trabalho. Isso tem uma série de impactos práticos. Uma doença relacionada ao trabalho, ela vai ter impactos previdenciários, jurídicos, né? Relação com o vínculo do trabalho do funcionário, né? Você não pode demitir ele num período de estabilidade. Tudo isso existe uma relação. E as doenças mentais, a partir de 2023, final de 2023, teve uma atualização na Lei 199, a Lei de 1999, a respeito das doenças relacionadas ao trabalho, que atualizou e incluiu doenças mentais como possíveis relação com o trabalho. Por exemplo, o burnout tem relação com o trabalho, que é a fadiga mental pelo excesso de demandas, né? E isso passa a ter uma condição equivalente a um acidente do trabalho, uma condição de passivo trabalhista para a empresa. Portanto, a gente cruzou toda a legislação internacional, todas as ferramentas internacionais de avaliação de risco psicossocial com a legislação brasileira e criamos uma ferramenta nossa, uma pesquisa nossa, de como fazer a avaliação psicossocial no trabalhador. O primeiro passo nós vamos enviar para a sua empresa esse questionário para distribuir para os trabalhadores, eles vão responder esse questionário e isso vai vir para a gente por meio eletrônico. E daí que a nossa equipe técnica começa a desenvolver, vai analisar esses dados, nós vamos compilar esses dados por setor, por cargo, por GHE, por liderança, e vamos construir, então, o mapeamento de qual lugar que existe um risco psicossocial elevado. Existem vários tipos de riscos psicossociais. Pressões do trabalho anormais, né, metas elevadas, assédio moral, assédio sexual, comunicação indevida, como às vezes sua empresa está tudo correto, mas a sua liderança não está sabendo comunicar da forma correta. Então a gente precisa identificar qual que é o ponto de correção para mostrar para vocês onde vocês precisam trabalhar. Isso vai estar identificado por setor, por liderança, por sexo, por idade. A gente vai conseguir estratificar isso dentro da sua empresa, o que é muito interessante. Nós não vamos mostrar essa informação a nível pessoal, porque existe a lei do sigilo médico, onde a gente não permite passar dados específicos de um funcionário para a empresa. No entanto, a gente vai passar em termos estatísticos por setor. Também a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que nós passamos essas informações específicas do funcionário. Então, com isso, a gente vai construir uma matriz, onde a gente tem a estrutura da sua empresa, onde estão os riscos psicossociais, e a gente vai para o plano de ação.
O que é o plano de ação? São sugestões de melhoria. Inclusive, nele, nós vamos puxar todas as ações que vocês já fazem, para inclusive criar evidências, criar documentação, um embasamento jurídico que vai inclusive defendê-los como empresa do que vocês já andam nesse sentido. Por exemplo, a empresa fornecer um plano de saúde já é um benefício que tem psiquiatra e a pessoa pode ter acesso à saúde mental. Então isso vai ser incluso para mitigar o nível do risco. A gente identificou que o risco é elevado, mas a gente tem um fator de proteção por uma ação da empresa. Isso vai ser evidenciado no documento. Também vamos levantar outras questões e vamos sugerir a vocês sugestões de melhoria, sugestões ergonômicas e outras mais. É claro que a sua empresa, a sua liderança vai sentar e vai ver o que é pertinente e não é obrigatório realizar todas as sugestões. E vai também conseguir planejar qual que é a prioridade, o faseamento da introdução dessas melhorias. Tá certo? Então esse plano de ação vai ser entregue para vocês. E o mais interessante é que a gente vai levantar os temas. Quais são os assuntos importantes para vocês estarem trabalhando dentro da sua empresa? Quais são os riscos realmente psicossociais? E com isso vocês podem trazer coachings, psicólogos, pessoal de RH, palestrantes. Nós temos estrutura para recomendar para vocês, mas vocês podem usar a estrutura interna de vocês para trabalhar e para melhorar esse clima organizacional, esse clima, os riscos psicossociais dentro da empresa. Bom, eu expliquei basicamente nossa ferramenta, o funcionamento até aqui. Queria saber de vocês se tem alguma dúvida. Entre em contato com a nossa equipe técnica, envie as perguntas para nós, isso é muito importante para a gente tanto respondê-los, tirar as dúvidas, como aperfeiçoar a nossa ferramenta. Agora, para fechar, eu gostaria de falar que, novamente, nós entendemos que isso é uma grande oportunidade. É sim um transtorno, ter mais um custo, ter mais trabalho, num ambiente que é o risco Brasil, né? O custo Brasil é muito grande, é muito difícil. Ser empreendedor no Brasil, eu sei o quanto desafiador é, mas a gente tem uma oportunidade aí. Uma oportunidade de aumentar a produtividade, aumentar engajamento, diminuir acidentes dentro da sua empresa. Tem empresas grandes que têm nos procurado para resolver a saúde mental, para diminuir essas questões, e não só pela legislação. Já tinham procurado a gente antes da necessidade legislatória para isso. Também entendemos todos esses ganhos de saúde mental, vocês vão ter os temas em mão para trabalhar dentro da sua organização e estamos com uma equipe técnica disponível, então, para discutir com vocês, apresentar as soluções, nossa proposta, nosso plano de ação para resolver isso, me tirar qualquer dúvida aí com vocês e alinhar como a gente pode seguir nesse trabalho. Tá certo? Então estamos dispostos aí para construir com vocês uma proposta personalizada para resolver isso e vamos passar para vocês agora em breve nossos canais de contato, como você entra em contato, como você tira suas dúvidas para resolver essa demanda. Temos o prazo aí até dia 25 de maio para estar com isso implementado. Então é uma demanda adicional, é um trabalho extra, um trabalho grande, uma equipe técnica importante que nós temos aqui dentro para realizar isso e estamos correndo aí contra o tempo para resolver essa solução. Tá certo? Um grande abraço, agradeço a todos vocês aí que participaram desse nosso evento, puderam aí ouvir nossas soluções. Espero que entendam a oportunidade que a gente tem de trabalhar isso e acredito aí que isso vai ter grandes ganhos para vocês, tá certo? Muito obrigado e até mais. Obrigada por ter acompanhado, obrigada, Dr. Enos, pelo conteúdo esclarecedor. E se você ainda tem dúvidas, você pode contar com o corpo técnico que está à sua disposição. Os contatos estão aqui embaixo. Aguardamos por você. Até a próxima!